Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise de um fundo imobiliário, o IRDM11. Então, se você tem esse fundo em carteira, assiste esse vídeo até o final para você ver se vale a pena ou não permanecer com ele em sua carteira. Então, eu vou fazer uma análise bem detalhada, vou apresentar diversas informações que eu obtive através de muita pesquisa aqui e vou analisar também o último informe gerencial desse fundo, beleza? Então, mais uma vez, assiste esse vídeo até o final e compartilhe também esse vídeo com algum amigo seu que também tem RDM11 na carteira, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e deixa o seu like. Vamos ao vídeo. Então, pessoal, eu já quero iniciar esse vídeo aqui compartilhando a minha tela com vocês. Então, eu já acessei aqui o site do Status Invest, que é um dos sites que eu utilizo para estar pegando as informações a respeito tanto de fundos imobiliários como também de ações. Então, eu coloquei aqui já o RDM11 e estou com algumas informações a respeito do fundo, que seria o valor atual, a mínima de 52 semanas, a máxima, o dividend yield e a valorização. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de setembro de 2021 e o valor atual de cotação desse fundo está de R$ 114,67. Então, a gente vê aqui que no histórico dos últimos 5 anos desse fundo, ele subiu bastante aqui no período de 2020, até 2020 no caso. Só que na queda com a pandemia, ela chegou para seu patamar próximo ali de R$ 92,00, que era abaixo do valor de emissão do fundo, que foi lá por volta de R$ 100,00. Quando ele lançou seu IPO, porque, para quem não sabe, o RDM11 ele é um fundo não tão velho, vamos dizer assim. Ele foi lançado em março de 2018. Então, de lá para cá a gente vê que o fundo ele só teve a crescer. Tirando aqui a parte da pandemia, você vê que ele se recuperou bastante e a gente vai entender porque é que os fundos imobiliários subiram tanto nesse período aqui, depois do pico, vamos dizer assim, do problema da pandemia, né, do Covid-19, ali depois de março, até mais ou menos o mês de fevereiro de 2021, a gente teve só um grande crescimento, no caso no preço pelo menos desse IRDM11. E após esse período a gente vê que os fundos, não só o IRDM11, mas tantos outros, passaram a cair de forma bem brusca. E claro, o IRDM11 também não ficou por fora disso. De lá para cá ele vem acumulando 26,24% de perca, aqui no caso do seu valor de cotação. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês justamente o que foi que motivou essa queda, mas antes eu quero analisar alguns indicadores aqui com vocês, certo? Então vamos analisando aqui pelo site do Status Invest, a gente vê que o valor patrimonial por cota do IRDM11 é R$ 97,28. Ou seja, o patrimônio dele total é maior que 2 bilhões, é 2,140 bilhões. Então, é um fundo imobiliário enorme, certo? E ele está sendo comercializado a R$ 114,00. Então, o seu valor patrimonial, o seu PVP, na verdade, está de 1,18. E o que significa 1,18? Significa que esse fundo ele está sendo comercializado, vendido aí no mercado secundário a 18% acima do seu valor patrimonial. E a gente sabe que se você pensa em investimento de longo prazo, não é tão interessante fazer aquisições de fundos com PVP acima pelo menos de 1,2. Isso é uma estratégia que eu, Robert, adoto. Só que existem casos, existem exceções, mas a gente vai analisar mais à frente se seria realmente interessante ou não estar comprando esse ativo agora, se faz sentido ter ele em carteira ao preço de cotação que ele está. Então, a gente vê aqui que ele possui valor em caixa 5,34%, que está aqui 114,388 milhões, só que esse valor aqui eu acredito que ele esteja desatualizado, porque esse fundo ele realizou uma emissão, uma nova emissão há pouco tempo. Então, eu vi uma entrevista com um dos gestores desse fundo, o Rafael Selegato, e ele informou ali que o fundo ele está por volta dos 600 milhões ali, ele tem
para estar realizando aí, vamos dizer assim, alguns aportes, alguns investimentos aí. Então ele tem bastante dinheiro em caixa, mas muito desse dinheiro aí veio justamente dessa nova emissão de fundos imobiliários que ele fez agora, uma oferta primária. Então, descendo um pouco mais aqui, a gente vê que um rendimento médio mensal aí dos últimos 24 meses foi por volta de R$ 1,05. Então, é um fundo que ele vem pagando muito bem. A gente sabe que ele é um fundo de papel e normalmente esses fundos eles têm um rendimento maior porque seria um prêmio ao risco que eles, vamos dizer assim, estão expostos. Então, ele possui uma participação no IFIX considerável, 3,127% no índice, no caso que esse IFIX seria o índice dos fundos imobiliários, dos principais fundos imobiliários, que é bem semelhante ali ao Ibovespa. Só que no caso dos fundos imobiliários a gente já faz uma análise baseada no IFIX. E a liquidez média diária desse fundo é de mais de 9 milhões de reais. Então imagine aí, você tem um grande patrimônio investido nesse fundo imobiliário aqui, você consegue sair tranquilamente de uma posição em um único dia. Você vê que esse fundo ele possui uma movimentação média aí diariamente de 9 milhões e meio. Então isso é muito dinheiro. Isso aí traz para a gente uma tranquilidade de pensar assim, pô, será que na hora de vender esse fundo imobiliário vai ter alguém querendo comprar? E a gente vê que tem, porque ele é muito negociado na bolsa, no mercado secundário. Então o último rendimento pago, que foi no mês de agosto, foi de R$ 1,15, e o próximo rendimento aqui que ele já informou que será a data de pagamento dia 17/9, de R$ 1,13 por cota. Então, os proventos do IRDM11 aqui, se a gente analisar nos períodos, ele reduziu um pouco, por exemplo, no período lá de 2020, vamos dizer assim, maio de 2020 até dezembro, a gente viu que os rendimentos de IRDM11 subiram bastante. E a partir do mês de fevereiro de 2021, esses rendimentos passaram a cair um pouco. Isso se deu justamente por conta da mudança ali nas taxas de juros, que a gente vai analisar isso mais ao final. Então, descendo aqui mais um pouco, a gente viu que os proventos do ano passado foi de R$ 7,79, no ano atual R$ 11,01, ou seja, já superou, porque o mês de janeiro realmente foi um provento bem mais considerável. Então, em comparação aí, a gente já vê que teve um aumento aí de mais de 40% nos rendimentos, comparando aí os 2 anos. Então, aqui a gente vê a parte da subscrição do IRDM11, desse fundo imobiliário, e que a última aqui, ó, anunciada dia 14 de julho de 2021, ele teve seu encerramento dia 5 de agosto. E o valor base dessa cota foi de R$ 101,41. Isso aqui é uma coisa bem interessante a se falar a respeito desse fundo, que em uma entrevista que eu tive a oportunidade de assistir aí com o Rafael Selegato, que o professor Baroni, que é um analista lá da Suno Research, bem reconhecido aí no mercado, no caso de fundos imobiliários, ele fez essa entrevista com o Rafael Selegato e ele informou que no prospecto do próprio IRDM11, ele disse que esse fundo ele não pode realizar emissões acima do seu valor patrimonial, ou seja, acima do seu valor de cota base. Porque imagine o seguinte, ele fez esse anúncio dia 14 de julho, esse fundo imobiliário devia estar por volta aí de R$ 120, R$ 115. Então, o IRDM11, não só nesse período, mas em outras subscrições que eles fizeram, eles poderiam sim, se você imaginar, no caso, se não houvesse esse termo lá no prospecto do fundo, que seria onde rege, vamos dizer assim, a forma que esse fundo vai trabalhar, ele poderia muito bem fazer uma emissão de nova subscrição a um valor bem acima, por exemplo, R$ 120, R$ 130, próximo ao valor que esse fundo estava sendo cotado na época que fizeram a subscrição. Mas, como diz lá no prospecto, ele tem que realizar essas emissões por volta do valor patrimonial. E o gestor, Rafael Selegato, ele falou que você nunca, mas nunca, vai ver o IRDM11 realizar uma subscrição com o valor dessa valor base abaixo do seu valor patrimonial. Então, sempre que se esperar uma nova subscrição do IRDM11, a gente vai esperar essa subscrição voltada ali próximo ao seu valor patrimonial.
E isso é interessante porque nesse mesmo trecho da entrevista que ele concedeu lá ao professor Baroni, ele informou também que o objetivo dele é trazer maiores rendimentos para os cotistas. Então ele falou, não faz sentido algum eu colocar, por exemplo, se pudesse, o valor lá de subscrição acima do valor patrimonial, bem acima, se isso seria bom para o fundo, a gente iria captar mais recursos, vamos dizer assim, só que no final, para o investidor, isso não seria interessante. Então é melhor a gente fazer uma subscrição próxima ali ao seu valor patrimonial, para que esse investidor ele possa, vamos dizer assim, ter um maior ganho, ter um rendimento mais interessante e colocar esse dinheiro no bolso em forma de valorização de patrimônio mesmo. Porque você imagine, quem participou dessa subscrição ao valor de R$101, tem hoje essa cota valendo lá 114. Então, automaticamente aí só na compra você já teve um ganho patrimonial, beleza? Descendo mais um pouco, a gente vê aqui que o nome de pregão é o Iridium Recebíveis Imobiliários. Ele tem prazo de duração indeterminado, certo? Teve início, como eu disse a vocês, lá no mês de março de 2018. E ele é um fundo imobiliário do tipo de papel. O seu administrador é a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, beleza? Então, ele é do segmento de papel, como eu disse a vocês, de gestão ativa e muito bem ativa, certo? Com o público-alvo investidores em geral. Então, aqui a gente vê a evolução do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, né? Então, a gente vê que desde o seu IPO lá em 2018, ele veio crescendo bastante, cada vez mais. Isso também é um reflexo da boa gestão que eu vejo por parte de toda a equipe lá do IRDM11. Então, aqui a gente vê alguns resultados. Eu vou passar aqui mais rápido um pouco. As demonstrações trimestrais. Então, o portfólio do IRDM11. Chega aqui na parte bem interessante aqui, que vocês devem prestar atenção. Esse IRDM11, ele distribui seus investimentos tanto em fundos imobiliários, como CRIs e LCI também. Então, ele é um fundo de papel porque a maior parte dos seus investimentos estão voltados a títulos de CRIs, por exemplo. Mas ele também tem uma carteira de 34,68% do seu PL está ali em fundos imobiliários. E a sua maior posição é no ativo DEVA11, onde ele tem 11,44% desse patrimônio aqui que está investido em fundos imobiliários, está nesse DEVA11. E assim, ele possui diversos fundos imobiliários, a maioria dele do tipo de papel, certo? 71,36% desses fundos imobiliários são do tipo de papel também. Então, normalmente, eles sempre buscam aqueles ativos que são mais especializados em determinadas áreas. Então, é algo também que eu acho bem interessante, porque imagine a seguinte situação comigo. Poxa, será que não seria mais interessante eu passar a investir em um fundo imobiliário que é especializado em determinada área? Então, assim, a gestão de risco dessa empresa lá, desse fundo imobiliário, ele vai ter uma gestão muito mais interessante do que eu, se fosse analisar os diversos produtos aí no mercado e as diversas oportunidades existentes. Então, assim, desde o início, o IRDM11, desde sua fundação lá, o gestor ele teve muito esse pensamento de procurar coisas novas. Então, assim, existe uma questão que eu acho bem interessante, que é o Second Level Thinker, que seria o pensamento de segundo nível. Então, uma coisa que eu identifiquei nesse gestor foi justamente isso, o pensamento de segundo nível. Ele olhou para ativos que muitas pessoas não estavam vendo. Então, assim, após os resultados desses ativos serem excelentes, vamos dizer assim, ficou meio que na cara de todo mundo que aquele produto era bom. Mas antes, ninguém percebia isso. E esse gestor, ele foi lá, conseguiu ver, teve esse pensamento de segundo nível, que quem defende muito bem ele é o nosso amigo lá, Howard Marks, né, o fundador lá, cofundador da Octree, que é uma casa lá gestora de patrimônio bem reconhecida lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, você vê que isso é algo que agrega bastante valor ao fundo, esse tipo de pensamento da sua gestão, esse pensamento mais aberto, pensar além, pensar de uma forma que as outras pessoas ainda não estão vendo, vamos dizer assim, visualizando o mercado.
Então, isso me chamou bastante a atenção também, porque Howard Marks ele fala também o seguinte: não basta você só pensar e ver aquilo que as pessoas ainda não viram, mas você também tem que estar certo. Porque de nada vale, por exemplo, você ter um pensamento de segundo nível, identificar uma oportunidade onde as pessoas não identificaram, de nada vai valer se você estiver errado, se aquela sua análise estiver errada. Então, isso aí eu vejo a responsabilidade do gestor em analisar muito bem e de forma muito criteriosa esses seus investimentos para que ele consiga converter isso, e isso, no caso, em retorno para os seus investidores, para os seus cotistas lá. E eu vejo que a equipe ela vem entregando isso muito bem. Então, até vocês estão me vendo elogiando muito assim, o fundo imobiliário, mas assim, vamos dar a César o que é de César, né? Assim, se eu vejo realmente que os caras estão entregando bem, eu vou aqui chegar para vocês e vou falar. Mas também, se eles estiverem realizando alguma coisa que eu não acho interessante também, eu vou chegar aqui e vou falar para vocês também. Porque eu acredito no seguinte, que o mercado de fundos imobiliários ele mudou bastante. Então, a gente vê que, por exemplo, no ano passado, estava muito fácil ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Você não precisava nem escolher muito. Tem muitas pessoas que escolhiam fundos imobiliários pensando só nos seus rendimentos, ou seja, quem é que estava pagando o dividend yield mais alto? Vou comprar ele. Então, tinha muita gente que estava fazendo isso, só que esquecia de analisar gestão, analisar o produto em si, em que é que investe esse fundo imobiliário, quais são os riscos que eu estou, vamos dizer assim, me envolvendo, né? Quais são os riscos que eu corro ao comprar esse fundo imobiliário, qual é o momento do mercado que esse cenário vai mudar e esse fundo passa a deixar de ser interessante. Então, assim, até como o professor Baroni citou lá na entrevista, isso é muito bom porque serviu também de amadurecimento não só para a gestão de muitos fundos imobiliários aí, como para os próprios investidores aí, porque você passa a ter que analisar muito melhor os seus investimentos, os seus produtos, você passa a exigir mais dos gestores dos fundos informações relevantes, a gente passa, no caso, a exigir mais transparência com relação aos investimentos e passa a entender mais, porque a gente acaba buscando mais informações, como vocês estão realizando agora, assistindo esse meu vídeo aqui. Então, isso é muito importante e é por isso que o mercado de fundo imobiliário está passando por uma transformação, e uma transformação que eu considero importante, porque eu digo, os fundos imobiliários bons de verdade, com uma gestão interessante, eles vão sobreviver e vão conseguir entregar um alfa, ou seja, um rendimento acima do esperado do mercado aí, justamente por consequência de quê? Desse bom trabalho aí de gestão. Então, é o nosso trabalho como investidor analisar bem, saber bem no que é que a gente está investindo e quais são os riscos que estão incorporados ali naquele investimento. Então, a gente viu esses produtos aqui, os fundos imobiliários que esse IRDM11 possui em carteira. Então, Devan 11, que é um fundo imobiliário bem conhecido, Tord 11 também, HCTR, entre tantos outros fundos imobiliários aqui, que se vocês também tiverem a curiosidade de ver esses fundos imobiliários de forma mais específica, é só entrar aqui no site do Status Invest e pesquisar por IRDM11, que você vai ter acesso a esses produtos aí, para analisar também se vocês acharem interessante, certo? Então, como ativos financeiros aqui, a gente vê o LCI, com o Banco ABC do Brasil, e os diversos CRIs. E uma coisa que vale ressaltar aqui em fundos de papel. Onde é que está o risco do fundo de papel? Na minha opinião, na diversificação também desses fundos. A gente sabe que a gente, quando investe em fundos de papel, a gente recebe um prêmio. Que prêmio é esse? É um rendimento acima do mercado. Ou seja, se você pega ali fundos de galpões logísticos, fundos de lajes corporativas, você comparar, por exemplo, com o fundo de papel, você vai ver que esses fundos eles possuem um rendimento bem maior do que esses fundos mais tradicionais que investem em imóveis, vamos dizer assim, físicos propriamente dito. Então, eu acredito que os riscos que se encontram nesses fundos de papel está mais relacionado à questão dessas companhias em que esses fundos imobiliários eles realizam essas transações. Então, você vê aqui que o IRDM11 ele está bem diversificado com relação às companhias em que eles possuem esses títulos aí emitidos de CRI. Então, isso faz com que ele diversifique e pulverize o seu risco. E também, uma coisa que a gente
é importante, na verdade, falar aqui com relação a essas companhias aí, é que às vezes a gente pode pensar, poxa, mas será que um fundo imobiliário também que investe, que tem um relacionamento com apenas uma companhia, por exemplo, ou com duas companhias, é um fundo mais arriscado? Normalmente ela tende a ser mais arriscado por conta de quê? É a mesma ideia de você pegar um fundo, sei lá, de galpão logístico, que só tem um único imóvel. Ou seja, qual o risco de vacância? Se ele só tem um inquilino, só tem um imóvel, e esse inquilino decide sair de lá, ele tem uma vacância de 100%. Então, o risco que eu vejo para os fundos imobiliários que tem apenas uma companhia lá como emissora lá desse seu CRI, então isso é um risco justamente por conta de quê? Será que esse cara vai conseguir honrar com o compromisso dele? Será que ele vai conseguir pagar com esse seu saldo devedor aí? Então, assim, a gente vê que o IRDM11 ele consegue diversificar, mas existem outros fundos imobiliários, como por exemplo o HCTR11, que ele possui meio que uma especialidade em tipo de investimento e por isso ele passa a se arriscar em companhia, por exemplo, se eu não me engano, o HCTR possui uma única companhia lá, ou no máximo duas, em que ele realiza esse tipo de transação. Então, assim, a gente vê que existe um risco maior, mas eles são mais especialistas nesse tipo de risco. Então, uma coisa também que eu acho muito importante de falar aqui para vocês é o seguinte: existem duas diferenças em relação à questão de risco, porque imagine o seguinte, percepção de risco é uma coisa e risco é outra. Então, às vezes a gente pode perceber o risco de uma maneira, só que se a gente não tiver o second level thinker, né, que seria aquele pensamento de segundo nível, a gente vai estar limitado no nosso campo de visão. Então, quanto mais informações você tem, por exemplo, a respeito daquela companhia, daquela empresa, daquele tipo de negócio, você passa a ter uma percepção de risco diferente. Então, por isso que a gente fala que a percepção de risco ela é bem diferente do risco de fato que você está assumindo em determinada operação. Então, é a mesma ideia do seguinte: imagine que você está lá numa rua escura, eu estou até tomando como exemplo aqui o que Rafael Selegado falou lá, mas porque isso é um exemplo muito prático e muito simples de você entender. Imagine que você está lá numa rua escura, a sua percepção de risco daquela rua ela é diferente se essa rua tivesse pontos de luz ali que você conseguisse enxergar, se você conhecesse de fato aquela rua. Então você saberia se existiria risco ou não em, por exemplo, caminhar por ali em determinado horário do seu dia. Então, a ideia de percepção de risco e risco, ela possui essa diferença justamente por conta das informações que estão disponíveis ou que se você tem mesmo acesso a respeito daquele tipo de investimento. Então, por isso que eu acho importante a busca por essas informações para você ter, de fato, uma ideia do risco real que você está exposto e não ficar imaginando que você está correndo risco de mais ou de menos por falta de informação. Então, a gente viu aqui, ele possui um LCI, tem diversos CRIs e ele possui um único fundo que seria o Fundo Soberano Simples do FIC. Então, existem 24 fundos imobiliários que possuem o IRDM11 em sua carteira. Então, diversos fundos aqui imobiliários, diversos outros fundos estão diversificando também com ele dentro de sua carteira, sendo o mais relevante o BCFF11, que possui uma posição de 6,39% desse fundo em carteira. Beleza? Então, aqui foi onde eu consegui o documento que eu vou apresentar para vocês, que seria o relatório gerencial do IRDM11, que eu vou mostrar para vocês agora. E aqui seriam os índices que compõem o IRDM11. Então, você vê que ele tem uma participação no IFIX de 3,127%, ele está lá no Suno 30 também, com 3,30%. Então, essas seriam as informações que a gente encontra aqui no site do Status Invest. Então, você vê aqui também que são informações bem relevantes, que a gente já consegue ter uma boa base para analisar esse fundo. Então, trazendo aqui para vocês o comentário mensal do seu gestor lá, que a distribuição de julho foi de R$ 1,15, que equivale a uma remuneração bruta do imposto de 391,85% acima do CDI. Ou seja, é um fundo que continua entregando alfa ali
para os seus investidores. Ele continua entregando um rendimento bem acima do esperado e bem acima ainda da inflação. Então, se a gente for comparar com a inflação, mais à frente ali a gente vai ver que esse fundo ele ainda consegue entregar um rendimento bem acima da inflação. Então, aqui ele fala um pouco do objetivo do fundo, o foco principal, que seria o investimento em certificado de recebíveis imobiliários, que seriam os CRIs, né, os CRIs, desde que atenda aos critérios definidos na política de investimento. Então, outros ativos imobiliários que ele também pode realizar transações, comercializações, seriam, complementarmente, é permitido o investimento em letras de crédito imobiliários, LCIs, fundos de investimentos imobiliários, ou seja, outros fundos imobiliários, letras imobiliárias garantidas, as LICs, certificados de potencial adicional de construção e CEPACs, com base na instrução CVM e tal. Enfim, aqui ele mostra mais ou menos um pouco os últimos rendimentos do ativo, certo? Desde agosto de 2020 até agora. Então, isso foi os rendimentos que ele entregou e qual era o valor patrimonial desse fundo na época, respectivamente. Então, a gente vê aqui o desempenho no mercado secundário, que a gente teve um pico aqui no mês de fevereiro de 2021, onde ele atingiu ali por volta de R$ 152,71 no seu valor de cotação. Então, muitas pessoas veem a queda do IRDM11 justamente com esse foco. Poxa, o fundo chegou a operar R$ 152, ele está a R$ 114 hoje, o que é que tem de errado com o fundo? Isso, na verdade, não significa que o fundo está com algum problema especificamente, mas sim que o nosso cenário mudou. A gente tinha uma taxa, por exemplo, Selic antes de 2%, e agora a gente já tem uma taxa Selic de 5,25%. A gente viu o IPCA crescendo bastante aí, já está por volta lá de seus 10%, o acumulado dos últimos 12 meses. Então, isso muda o cenário e vai refletir também no preço dos fundos imobiliários. Só que uma coisa bem interessante que a gente vai ver aqui nesse IRDM11 seria que muitos desses CRIs dele estão atrelados a taxas como IPCA e CDI. Ou seja, eles vão continuar te entregando um rendimento bem mais interessante justamente por conta disso, porque as próximas correções que vai vir aí são atreladas a esses índices que estão crescendo aí. Então, se antes ele entregava bem com um CDI lá por volta de 2%, imagine agora com 5,25%. Qual é a meta para os próximos 2, 3 anos? Então, você vê que ele vai conseguir continuar entregando o alfa, mesmo aí após esse período, justamente porque assim, os outros fundos imobiliários podem deixar de ter sido interessante. Não foi só o IRDM11 que caiu de preço, foram diversos outros, porque isso foi ocasionado por conta desse cenário mais macro, que seria a questão da taxa de juros, e não necessariamente aos fundamentos próprios desse fundo imobiliário que a gente analisou até agora, né? Então aqui, ó, você vê toda a carteira detalhada desse fundo, com todos aqueles CRIs que eu falei para vocês lá, os LCIs, os seus valores respectivamente aqui, ó, de posição, percentual do patrimônio, qual era o indexador, se era o CDI, se era o IPCA, certo? CDI+, está tudo bem detalhado aqui. Então, até o setor, no caso, por exemplo, governo federal, real estate, agro, setor de energia, setor de logística. Então, toda a carteira do fundo está bem detalhada aqui. E você vê que ela é bem vasta e é bem diversa com relação ao seu emissor também. E aqui seria o grupo de fundos imobiliários que ele investe. Então, como eu mostrei lá para vocês no site do Status Invest, ele traz aqui o DEVA11, RDM11, o TORD11 e tantos outros fundos imobiliários, e com uma informação bem interessante também, que seria o seu custo médio. Ou seja, você quer saber quanto foi que ele comprou o DEVA11? Está aqui, ó, seu preço médio está de R$ 101,59 e a quantidade que ele possui está aqui. Então você consegue ter uma ideia, por exemplo, se ele fosse realizar essa carteira dele hoje, quanto é que ele realizaria, qual o valor de mercado dessa carteira dele, entendeu? Então isso eu acho muito interessante que esse fundo imobiliário traz aqui nesse seu relatório. A distribuição da carteira com relação aos produtos aqui, aos CRIs, aos fundos imobiliários e aos renda fixa, no caso, né, os outros certificados lá dele. Então você vê que a maior parte realmente é de CRI, 61,51%, e 35,32% seriam de fundos imobiliários. Teve um rebalanceamento aqui e eu acredito que o site lá do Status Invest esteja um pouco defasado com relação a isso.
Mas uma coisa muito interessante está aqui, ó, distribuição por indexador. A maior parte está voltada ao IPCA, ao IGPM, que disparou, certo? Ó, IGPM aqui, e ao CDI, ó, CDI, CDI+. Então você vê que o fundo imobiliário, ele, por exemplo, como o IRDM11, ele realiza trades com outros fundos, por exemplo, vê uma oportunidade de um fundo imobiliário, ele compra mais barato e pensa em vender ele mais caro. Ele realiza esse tipo de operação com outros fundos aqui, certo? E além disso, já que o mercado de fundo imobiliário ele vem caindo aí justamente por conta dessa mudança no nosso cenário econômico, então ele passa a poder, no caso, entregar maiores rendimentos para a gente através de quê? Desse aumento nessas taxas aqui de IPCA, ICDI e GPM. Se antes ele entregava alfa através das oportunidades que ele encontrava no mercado de fundos imobiliários, agora ele vai poder entregar alfa através desses outros produtos que seriam os CRIs. Então, aqui a gente vê distribuição para o setor, do real estate, governo federal, papel, varejo, energia. Então está tudo muito bem detalhado aqui. E suas movimentações do mês, que foram as compras e as vendas que eles realizaram lá nesse mês, tanto de CRIs como de fundos imobiliários. Então você vê aqui que ele comprou esse tipo de fundo imobiliário, que ele vendeu uma parte do DEVA 11, então ele vendeu 15.741 ao preço médio de 105,37. Então ele teve lucro sim nessa operação, porque a gente viu que o preço médio dele lá da sua posição está R$ 101. Então isso é bem interessante. E aqui ele mostra a demonstração do seu resultado mensal, que a gente consegue ver que o resultado do caixa é o resultado justamente que ele distribui para os seus cotistas. Então, por exemplo, o resultado do caixa foi 19.680.000, então ele distribuiu os mesmos 19.680.000, que deu por cota R$ 1,23 no mês, no caso de fevereiro de 2021. E assim sucessivamente. Você pode olhar que o resultado do caixa é o valor, de fato, distribuído. Tem fundo imobiliário que, às vezes, distribui mais do que o seu resultado de caixa. Isso não é tão interessante, porque, às vezes, ele está pegando, por exemplo, um dinheiro que ele tem lá, que ele pode utilizar, por exemplo, para realizar novas aquisições. Mas, claro que isso tudo também vai de acordo com o prospecto e com a estratégia de cada fundo imobiliário, beleza? Então, aqui ele traz de forma detalhada todos os ativos que ele possui. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, é só entrar aqui e dar uma olhada na exposição a esses produtos que ele possui lá, como por exemplo o CRI. Então aqui ele mostra o indexador, a taxa de compra atualizada, o rating quando possui, certo? Então diversas informações. E também um resumo da operação. A operação tem como risco primário a concessionária Alegra Pacaembu, vencedora da licitação. Enfim, ele traz de forma bem detalhada isso aí para vocês. Então, nesse resumo aqui, no caso, nesse relatório gerencial do mês de agosto, é basicamente isso. Então, são muitos ativos que ele possui ali, como CRIs. Então, ele traz bastante informações a respeito de todos esses produtos. E aqui no final ele mostra um pouco da estratégia da gestão, o foco em operações estruturadas, o ICVM 476, certo? As oportunidades de ganho no mercado secundário, que é justamente ele realizando novas compras de outros CRIs que foram emitidos aí no mercado secundário e não no primário, como também na realização de operações aí, por exemplo, com outros fundos imobiliários também. E a alocação tática aqui em fundos imobiliários, como ele falou, que aquisição de fundos imobiliários de terceiro para maximizar o retorno do caixa e também aproveitar oportunidades pontuais. Então, uma coisa aqui muito interessante em relação a esse fundo imobiliário ainda, o Iridium, que seria a seguinte situação. Imagina aí, eles acabaram de sair de uma nova emissão, onde captaram por volta ali dos seus 600 milhões de reais. Então, vamos dizer assim, que esse fundo ele tenha 600 milhões de reais em caixa. E os fundos imobiliários caíram bastante. A gente vê que tem muito fundo imobiliário que está sendo comercializado aí abaixo do seu valor patrimonial. Então, isso traz oportunidade para o IRDM11 realizar novas alocações. Porque imagina aí, lá na pandemia, em 2020, quando todas as ações caíram, todo mundo estava com medo. Quem foi que ganhou dinheiro de fato ali no mercado? Quem tinha dinheiro no bolso? Quem não tinha capital ficou só olhando lá, sei lá, ações, por exemplo, e até próprios fundos imobiliários, a preços bem baixos,
mas sem poder comprar lá, vendo novas oportunidades, mas não tinham o que fazer. E agora eu vejo isso, que o RDM11 ele tem dinheiro em caixa, ou seja, ele tem gordura, não só para realizar novas compras de fundos imobiliários, como também de outros CRIs, e eu acredito que isso vai trazer bastante resultado para todos os seus investidores, para os seus cotistas. Então isso eu vejo com bons olhos. Então, por último, eu queria só mostrar aqui para vocês a questão do relatório lá do Banco Central, né, o Focus, que seria o relatório de mercado da projeção de juros lá no futuro. Então, antes, se você pegar o relatório do Focus lá do mês de fevereiro, por exemplo, desse mesmo ano, o relatório lá ele trazia um IPCA, sei lá, por volta de 3, 4%. Então, veja hoje, para 2021, qual é o IPCA, 8%. Só que, na verdade, a gente já tem um IPCA acumulado aí de quase 10% no ano, 9,90 e alguma coisa. Então, a projeção é que em 2022, esse IPCA ele caia para 3,98, em 2023 passe para 3,25. Se você analisar aqui todas as projeções de inflação, de GPM, de CDI para os próximos anos, assim, ele está acima do que era esperado, por exemplo, no início do ano ou no ano passado. Então a gente vê realmente que a gente está com taxas bem acima. E outra coisa, se a meta é baixar o IPCA para a faixa de 4% ou 3,25% para os próximos anos, o governo ele vai ter que aumentar, o Banco Central vai ter que aumentar a sua taxa básica de juros, ou seja, a taxa Selic lá gradativamente, para tentar controlar essa inflação. Então a gente viu também que o IRDM11 ele possui muitos ativos atrelados lá ao seu CDI. Então isso significa que por mais que o mercado ele venha a ficar pior, vamos dizer assim, com relação ao preço de cotação dos seus ativos, dos fundos imobiliários, mas os rendimentos vão tender a se manter ou até superar o que a gente vem recebendo hoje, justamente por conta desses indexadores que estão atrelados a esses investimentos que o IRDM11 possui lá em sua carteira. Então, em resumo, para a gente finalizar que esse vídeo está bem grande, ficou bem comprido, não é verdade? Mas assim, eu queria realmente trazer bastante informações aqui para vocês, porque a gente fica preocupado, se você vê sei lá, não sei a quanto foi que você comprou esse fundo imobiliário. Inclusive, deixa aqui nos comentários, você possui RDM11 em carteira ou você está querendo comprar? Então, me conta aí, porque assim, eu particularmente possuo sim RDM11 em carteira e continuo realizando compras desse fundo imobiliário. Então, por exemplo, recentemente ele bateu R$111, eu fiz novas compras também, porque, em minha opinião, esse é um fundo que em nada mudou seus fundamentos. Para mim, o administrador ele é muito competente, não só ele, como toda a equipe de gestão, na verdade, certo? Eles são muito transparentes. Se vocês têm alguma dúvida, pode entrar em contato com o fundo também, que eles vão ter a maior satisfação de estar respondendo vocês, porque eles são muito transparentes com relação a todas essas informações que os cotistas procuram, até mesmo informações mais simples e mais bestas que você imaginar. Pode entrar em contato com eles que eles vão responder vocês com certeza. Então assim, eu vejo esses pontos positivos aí nesse fundo imobiliário. E o que vem de negativo seria com relação ao momento de mercado que a gente está passando, mas de toda forma eu ainda vejo que a gestão está se protegendo para isso e que com o passar do tempo ela ainda vai conseguir entregar bons resultados para os seus investidores, em que eu também faço parte deles, beleza? Então, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do IRDM11. Se você tem alguma sugestão de analisar um outro fundo imobiliário ou algum outro ativo financeiro aí, deixa para mim aqui também nos comentários. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então, até o próximo vídeo.